Você está a um passo da sua bênção. A mão poderosa de Deus está pronta para agir hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai Santo e fiel, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com reverência e gratidão. Tu és o Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do Teu poder, o Deus que vê cada coração, cada lágrima e cada oração feita em secreto. Hoje eu te agradeço por mais um dia que o Senhor nos concede, e de maneira especial por cada inscrito deste canal de oração e ensinamento da Tua palavra. Pai, Tu conheces cada pessoa que faz parte desta família espiritual. Tu sabes o nome, a história, as lutas invisíveis e os sonhos guardados no coração de cada um. Eu te peço que o Senhor estenda Tuas mãos poderosas sobre cada inscrito agora. Abençoa suas casas, suas famílias, seu trabalho, sua saúde e sua vida espiritual. Que não falte pão na mesa, que não falte paz no lar e que não falte fé no coração. Senhor, fortalece aqueles que estão cansados, levanta os que estão abatidos, cura os que estão feridos por dentro e por fora, traz direção para quem está confuso, abre portas para quem precisa de oportunidade, restaura casamentos, salva familiares, traz libertação onde houver opressão. Que o Teu Espírito Santo console, ensine e guie cada inscrito em toda a verdade. Que haja fome pela Tua palavra, sede pela Tua presença e perseverança na oração. Pai Celestial, que este canal seja instrumento nas Tuas mãos para edificação, transformação e salvação. Que cada mensagem aqui ministrada produza fruto duradouro. Que cada oração feita aqui alcance o Teu trono e gere testemunhos poderosos. Declaramos que somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que nenhuma arma forjada prosperará contra aqueles que confiam em Ti. Abençoa, Senhor, cada inscrito com proteção divina, sabedoria espiritual e crescimento constante na fé. Que a Tua graça os acompanhe todos os dias, que a Tua presença seja sentida em cada decisão e que a Tua paz governe suas mentes e corações. E para você que ainda não está inscrito neste canal de oração e ensino da Palavra de Deus, eu te convido agora a fazer parte desta corrente de fé. Inscreva-se, ative as notificações e una-se a nós em oração. Aqui caminhamos juntos, aprendendo a palavra e buscando a presença do Senhor todos os dias. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe abundantemente a sua vida. Em nome de Jesus, se você recebe e concorda com essa oração, escreve aqui nos comentários, Amém. Isso se chama legalidade espiritual. Você já sentiu que está tão perto de algo mudar, mas ao mesmo tempo tudo parece travado? Como se houvesse um passo invisível entre você e a resposta que tanto espera. A palavra declara em Isaías 59:1 que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. O poder de Deus não diminuiu. O céu não está em silêncio por falta de força. Então por que a bênção ainda não se manifestou? Em Josué 3, o povo de Israel estava diante do Jordão transbordando. A promessa estava do outro lado. Mas o rio ainda separava o milagre da realidade. A travessia só começou quando os sacerdotes colocaram os pés na água. Às vezes, você não está longe da promessa. Está a um passo de fé. Em 2 Reis 7, 4 leprosos decidiram se levantar enquanto toda a cidade estava paralisada pelo medo. Quando deram alguns passos, Deus já havia preparado o livramento. O movimento deles ativou aquilo que o céu já havia liberado. Talvez você esteja exatamente nesse ponto, não distante da bênção, mas prestes a vivê-la. O Espírito Santo pode estar te chamando para um ajuste, uma decisão, uma atitude de obediência, porque muitas vezes o milagre não começa com algo que cai do céu, mas com um passo que sai do seu coração. Jesus ensinou que se tivermos fé como um grão de mostarda, veremos montanhas se moverem. Não é o tamanho da força que importa,
é a direção da confiança. Romanos 8 afirma que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso significa que a resistência que você vê pode não ser maior do que a intervenção que já está preparada. Talvez você esteja a um passo de liberar perdão, a um passo de obedecer uma direção que tem evitado, a um passo de abandonar o medo que te prende, a um passo de confiar novamente. Neste vídeo, vamos mergulhar em princípios bíblicos profundos que mostram como Deus age quando há alinhamento entre fé e ação. Vamos entender o papel da obediência, da perseverança e da confiança no caráter de Deus. E ao final, faremos uma oração profética poderosa, pedindo que a mão do Senhor intervenha hoje, abrindo portas, alinhando circunstâncias e rompendo bloqueios invisíveis. Você pode não estar tão longe quanto imagina, pode estar mais perto do que pensa. A mão poderosa de Deus está pronta para agir. A pergunta é: você está pronto para dar o próximo passo? E se eu te dissesse que o céu já está pronto para agir, mas você ainda não percebeu? Isaías 59:1 declara com clareza que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Isso significa que o poder de Deus não diminuiu com o tempo. Ele não está limitado pelas circunstâncias atuais. Ele não perdeu autoridade sobre sua história. O braço do Senhor continua forte, ativo, capaz de intervir. Então precisamos pensar com honestidade. Se Ele pode agir, por que você ainda sente que nada mudou? Romanos 8:31 afirma algo que deveria abalar qualquer sentimento de abandono. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa não é uma frase motivacional. É uma afirmação lógica baseada na soberania divina. Se o Criador do universo está ao seu favor, então nenhuma resistência tem autoridade final. A oposição pode ser visível, a pressão pode ser intensa, mas não é definitiva. O favor de Deus pesa mais do que qualquer obstáculo. Talvez o que esteja acontecendo não seja ausência de poder, mas ausência de movimento. Pense em Josué 3. O povo de Israel estava diante do Jordão transbordando. A promessa estava do outro lado. O destino já havia sido declarado. Deus já havia prometido a terra. Mas entre a palavra e o cumprimento havia um rio cheio. Humanamente, aquilo era barreira intransponível. Espiritualmente, era um convite ao passo. O detalhe que muitos ignoram é que o Jordão não se abriu antes do movimento. As águas começaram a recuar quando os sacerdotes colocaram os pés na margem. Não foi antes. Não foi enquanto observavam. Não foi enquanto discutiam possibilidades. Foi quando avançaram. Esse padrão revela um princípio profundo. Deus muitas vezes prepara a intervenção, mas espera a resposta humana. Ele libera a promessa, mas chama para posicionamento. O céu pode já ter decidido agir em seu favor, mas existe um momento em que a fé precisa sair do pensamento e se tornar atitude. Talvez você esteja nesse ponto exato. Você sente que está perto de algo mudar. Existe uma expectativa interna, há sinais sutis, mas também há um medo silencioso que impede o avanço. A sensação é de proximidade misturada com paralisia, como se estivesse a um passo da bênção, mas algo invisível o mantivesse imóvel. O Espírito Santo atua exatamente nesse espaço entre promessa e cumprimento. Ele não apenas consola, ele impulsiona. Ele inquieta quando você está confortável demais. Ele convence quando há algo a ajustar. Ele direciona quando uma decisão precisa ser tomada. Aquela voz interior que diz para confiar mais, perdoar, abandonar um hábito, iniciar algo novo, pode não ser emoção. Pode ser direção divina. Raciocine comigo. Se Deus é imutável em seu poder e fiel em suas promessas, então o atraso pode não estar no céu. Pode estar no último passo que ainda não foi dado. Isso não é acusação, é revelação.
Às vezes não estamos longe da promessa. Estamos a um ajuste de postura, a uma decisão de coragem, a um movimento de obediência. Não se trata de agir impulsivamente. Trata-se de discernir com clareza se o próximo passo já foi mostrado e apenas está sendo adiado por medo. O Jordão parecia ameaçador, mas não era permanente, era transitório. Ele só parecia intransponível até o momento do avanço. Hoje, antes de qualquer oração, precisamos confrontar essa possibilidade. E se a mão poderosa de Deus já estiver pronta para agir? E se a resposta já estiver posicionada? E se o céu estiver aguardando apenas seu posicionamento? Fique até o final, porque faremos uma oração profética poderosa pedindo direção clara e coragem para avançar. Mas antes, precisamos falar sobre algo que muitos vivem em silêncio e poucos admitem. A sensação de estar tão perto da bênção e, ao mesmo tempo, completamente travado. Existe uma sensação que machuca de forma silenciosa. Estar tão perto e, ainda assim, não conseguir avançar. Você olha para a sua vida e percebe que não está no mesmo lugar de antes. Cresceu, amadureceu, aprendeu. Sabe que Deus já fez coisas por você. Sente que a promessa está próxima. Mas algo parece travar o último movimento. É como se estivesse diante do Jordão, vendo a terra do outro lado, mas sem atravessar. Essa sensação é diferente do fracasso. No fracasso, a pessoa sente que está longe. Aqui é o oposto. Você sente proximidade, há sinais, há confirmações, há palavras recebidas. Mas a concretização ainda não aconteceu, e essa tensão gera frustração. Porque quando a promessa parece distante, você ainda tem tempo para se preparar emocionalmente. Mas quando ela parece próxima e não se manifesta, a mente começa a questionar. Josué e o povo não estavam mais no deserto. O deserto já havia ficado para trás. Eles já tinham visto milagres, já tinham atravessado o Mar Vermelho no passado, já tinham experimentado provisão sobrenatural. Mas o Jordão exigia algo novo, exigia um passo que não dependia apenas de memória de milagres antigos, mas de coragem presente. Muitas vezes, o travamento não está na falta de fé declarada, mas no medo de perder o controle. Avançar significa sair da margem segura. Significa pisar onde ainda não há chão visível. Significa confiar antes de ver o recuo das águas. E isso confronta nossa necessidade de garantias. O medo pode se disfarçar de prudência. Você diz que está esperando confirmação, diz que está analisando melhor, diz que quer ter certeza absoluta. Mas no fundo, existe receio de que o passo não produza o resultado esperado. Esse receio paralisa. A paralisia não é ausência de fé total. É fé misturada com insegurança. É saber que Deus pode, mas questionar se Ele vai agir agora. É acreditar na promessa, mas duvidar da própria capacidade de obedecer. Essa tensão interior cria estagnação. O Espírito Santo trabalha para quebrar essa paralisia. Ele não força, mas chama. Ele não empurra violentamente, mas convence suavemente. Ele traz paz para que o passo não seja dado por impulso, mas por convicção. Quando a convicção se estabelece, o medo perde domínio. Pense de forma racional. Se você já percorreu o deserto, se já viu Deus agir antes, por que duvidar agora? A proximidade da promessa não é ilusão, é preparação, mas proximidade exige decisão. Permanecer na margem não altera o cenário. O rio continua correndo enquanto você observa. Talvez o travamento não seja falta de oportunidade, mas excesso de análise. Nem toda decisão exige certeza absoluta. Algumas exigem confiança suficiente para avançar. O povo só viu o milagre do Jordão quando colocou os pés na água. Antes disso, era apenas um rio cheio. Essa sensação de estar perto é, na verdade, um convite. Não para desespero, mas para discernimento.
O que está impedindo seu próximo passo? É falta de direção ou medo de obedecer à direção já recebida? Antes de analisar seu passo, precisamos reafirmar uma verdade que sustenta toda a estrutura da fé. O problema nunca foi o poder de Deus. Isaías 59:1 declara que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Essa afirmação elimina qualquer dúvida sobre a capacidade divina. Deus não perdeu força. O céu não entrou em escassez de autoridade. O braço do Senhor continua ativo. Quando algo não acontece no tempo esperado, a tendência humana é questionar se Deus ainda está agindo. Mas a Escritura não permite essa conclusão. Se a mão não está encolhida, então a limitação não está nele. Se o ouvido não está fechado, então o silêncio não é indiferença. Precisamos pensar com lógica espiritual. Se Deus é imutável em poder e caráter, a variável não está no céu. Romanos 8:31 reforça essa base. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso não significa ausência de resistência, significa ausência de oposição definitiva. Há uma diferença entre enfrentar obstáculos e estar sob derrota. A resistência pode existir, mas não é soberana. O favor de Deus pesa mais do que qualquer barreira. Muitas vezes confundimos demora com fraqueza divina, mas demora não implica incapacidade. Pode indicar processo, pode indicar preparação, pode indicar alinhamento que ainda está em construção. O problema não é falta de poder, pode ser falta de posicionamento. Se o poder de Deus permanece intacto, então a pergunta muda. Em vez de perguntar se ele pode, precisamos perguntar onde está o ponto de conexão entre promessa e manifestação. Em Josué 3, o poder para abrir o Jordão já existia. O milagre não foi criado no momento do passo, ele foi ativado pelo passo. Isso revela um princípio essencial: o poder de Deus é constante. A ativação desse poder na experiência humana muitas vezes está ligada à obediência. Não porque Deus seja limitado, mas porque ele escolhe agir em cooperação com a fé prática. O Espírito Santo trabalha exatamente nessa conexão. Ele lembra promessas, ele fortalece convicções, ele direciona decisões. Quando você sente que há algo que precisa ser feito, ajustado ou iniciado, isso pode ser parte do processo de ativação. Não é falta de poder divino, é convite à participação. Raciocine comigo. Se o poder já está disponível e o favor já está inclinado, permanecer questionando a capacidade de Deus apenas alimenta insegurança. O foco precisa mudar. Não é sobre se ele pode agir, é sobre como você responde à direção que já recebeu. Talvez você tenha passado tempo demais esperando que as águas se abram antes de mover os pés. Mas o padrão bíblico mostra o contrário. O movimento precede a manifestação. A mão poderosa de Deus não está retraída. Ela está pronta. Josué 3 descreve um momento decisivo na história de Israel. O Jordão estava transbordando em época de cheia. Não era um rio tranquilo. Era um obstáculo real, visível, intimidante. Do outro lado estava a terra prometida, aquilo que Deus havia declarado anos antes. A promessa não era dúvida, o destino não era incerto, mas entre a palavra e a posse havia águas agitadas. Esse detalhe é importante. Deus não escolheu atravessar o povo em um período de seca. Ele permitiu que o rio estivesse cheio. Humanamente, aquilo aumentava o risco. Espiritualmente, aumentava a necessidade de confiança. O cenário parecia contrário, mas a promessa continuava válida. Josué orienta os sacerdotes a carregarem a Arca da Aliança e avançarem em direção ao rio. A arca simbolizava a presença de Deus. Isso revela algo profundo. O avanço não foi feito sozinho, foi feito carregando a presença. Quando os sacerdotes tocaram a água com os pés, então o milagre aconteceu. As águas pararam. O caminho se abriu. Perceba a ordem.
Primeiro o passo, depois o recuo das águas. Não houve sinal prévio visível de que o rio se abriria. Não houve ponte construída antes da decisão. Houve obediência diante de um cenário desafiador. Isso confronta nossa lógica natural. Queremos garantias antes de agir. Queremos ver a segurança antes de mover. Mas o padrão bíblico ensina que a fé verdadeira se manifesta na ação baseada na palavra de Deus, não nas circunstâncias visíveis. Talvez o seu Jordão hoje esteja transbordando. Pode ser uma decisão que você sabe que precisa tomar. Pode ser um chamado que exige coragem. Pode ser um ajuste interno que você vem adiando. A promessa está clara, mas o cenário parece desfavorável. O Espírito Santo não elimina automaticamente o rio. Ele fortalece você para dar o passo. Ele não remove todo o risco aparente antes da obediência. Ele gera convicção suficiente para avançar mesmo quando as águas ainda estão correndo. Raciocine de forma lógica. Se o povo tivesse esperado o rio baixar naturalmente, poderia ter perdido o tempo de atravessar. Se tivesse tentado construir soluções humanas alternativas, poderia ter atrasado o cumprimento da promessa. O momento exigia confiança ativa. O Jordão não era apenas obstáculo, era teste de posicionamento. Era o ponto de transição entre deserto e conquista. A travessia marcava o início de uma nova estação. Mas essa nova estação só começou quando houve movimento. Talvez você esteja esperando que as condições fiquem ideais, que o cenário se torne confortável, que o medo desapareça completamente, mas o milagre não acontece na margem da observação, ele acontece na margem da decisão. Existe um momento em que a fé deixa de ser teoria e se torna movimento. Até Josué 3, o povo tinha promessa, tinha memória de milagres passados, tinha direção clara. Mas tudo isso permanecia no campo da intenção enquanto ninguém avançava. O céu já havia liberado a palavra. A presença de Deus estava representada na arca. O destino estava estabelecido. O que faltava era o passo. Esse padrão se repete ao longo das Escrituras. Deus fala, o Espírito confirma. A promessa é anunciada, mas a ativação acontece quando há resposta. O céu não reage à ansiedade, reage à fé. E fé não é apenas acreditar que algo pode acontecer. Fé é agir com base naquilo que Deus já declarou. Quando os sacerdotes tocaram a água, eles não estavam manipulando Deus, estavam cooperando com Ele. Esse detalhe é essencial. O milagre não foi uma recompensa por coragem humana. Foi a manifestação de um poder que já estava disponível, mas aguardava alinhamento. Muitas vezes, esperamos que Deus faça tudo enquanto permanecemos imóveis. Dizemos que estamos aguardando o tempo certo. Mas, se formos honestos, em alguns casos não é espera, é adiamento, não é prudência, é receio, não é falta de direção, é resistência interna. O movimento espiritual começa quando você decide obedecer, mesmo sem controle total do cenário. Isso não é imprudência, é confiança fundamentada no caráter de Deus. Se Ele prometeu, Ele sustenta. Se Ele direcionou, Ele acompanha. O Espírito Santo atua como impulsionador desse movimento. Ele gera inquietação santa quando você está parado tempo demais. Ele cria clareza quando a indecisão domina. Ele fortalece o coração para que o passo não seja dado por pressão externa, mas por convicção interna. Raciocine comigo. Se Deus já demonstrou fidelidade no passado, se já confirmou promessas, se já falou ao seu coração, por que permanecer imóvel? O que exatamente você está esperando? Um sinal maior do que a própria palavra? Uma garantia absoluta antes da obediência? O povo só viu o rio recuar depois que os pés tocaram a água. Até aquele instante, o cenário parecia inalterado. Isso significa que o movimento antecede a transformação visível. A ação precede a evidência. Talvez o seu próximo passo não seja grandioso aos olhos humanos. Pode ser uma conversa que precisa acontecer.
Pode ser uma decisão que exige coragem. Pode ser abandonar algo que já não faz sentido. Pode ser iniciar algo que você vem adiando. O passo pode parecer simples, mas carrega potencial de transição. Quando você se move em fé, o céu responde. Não porque Deus depende de você, mas porque Ele escolheu agir em parceria com sua obediência. A mão poderosa está pronta. O fluxo do milagre já existe, mas o ponto de contato acontece quando você sai da margem. Em 2 Reis 7, Samaria estava cercada. Havia fome extrema dentro da cidade. A escassez era tão severa que o desespero dominava o ambiente. Enquanto a maioria estava paralisada pelo medo e pela falta de perspectiva, 4 leprosos estavam do lado de fora dos portões. Eles já eram excluídos socialmente, já viviam à margem. Humanamente, eram os menos prováveis de mudar qualquer cenário. Eles disseram algo que revela um momento de decisão. Por que ficaremos aqui até morrermos? Essa pergunta simples quebrou a paralisia. Eles reconheceram que permanecer imóveis garantiria o pior resultado. Ficar parado era escolher o fim. Avançar, mesmo com risco, era a única possibilidade de mudança. Observe o padrão novamente. O milagre não começou com intervenção visível no céu. Começou com um movimento na terra. Eles se levantaram. Deram passos em direção ao acampamento inimigo. Não tinham garantias. Não tinham estratégia sofisticada. Tinham apenas a consciência de que permanecer onde estavam não produziria transformação. Enquanto caminhavam, Deus já estava agindo. O Senhor fez o exército inimigo ouvir ruídos de um grande exército se aproximando. O resultado foi fuga. Quando os leprosos chegaram, encontraram provisão abundante. O milagre já estava preparado, mas foi descoberto por quem decidiu se mover. Isso revela algo impactante. Deus pode já ter preparado aquilo que você precisa. A provisão pode já estar posicionada. A porta pode já estar aberta, mas você ainda está sentado do lado de fora, analisando possibilidades. A pergunta permanece: por que ficar parado até que a situação se deteriore ainda mais? A decisão daqueles homens não foi baseada em emoção momentânea. Foi baseada em lógica simples. Permanecer significava morte certa. Avançar significava ao menos uma chance. Às vezes, o próximo passo não exige compreensão completa do cenário, mas reconhecimento de que a estagnação é insustentável. O Espírito Santo trabalha trazendo essa consciência. Ele revela quando você já tem informação suficiente para agir. Ele mostra quando a permanência não é mais prudência, mas medo. Ele gera coragem para dar passos mesmo sob incerteza. Raciocine comigo. Quantas oportunidades você já deixou passar esperando segurança absoluta? Quantas vezes você preferiu a margem conhecida ao risco calculado da obediência? Os leprosos não sabiam o que encontrariam, mas encontraram o que Deus já havia preparado. Talvez sua bênção não esteja distante. Talvez esteja além do portão que você ainda não atravessou. O céu pode já ter criado movimento invisível enquanto você ainda debate se deve levantar. Mas existe um inimigo silencioso que tenta impedir esse levantar. Não é a falta de promessa, não é a falta de poder, é o medo. O medo é um dos bloqueios mais sutis e mais poderosos contra o avanço. Ele não grita, ele sussurra. Ele não impede você de acreditar em Deus, mas impede você de agir com base nessa crença. Ele cria cenários imaginários, amplia riscos e reduz confiança, e quando o medo domina, o último passo se torna o mais difícil. Os 4 leprosos tinham motivos reais para temer. Poderiam ser mortos ao se aproximarem do acampamento inimigo. Poderiam ser rejeitados, poderiam fracassar, mas eles entenderam algo essencial. O medo não mudaria a realidade se permanecessem parados. A única chance de transformação estava no movimento. Pedro também enfrentou medo
quando viu o vento forte ao caminhar sobre as águas, em Mateus 14. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele caminhava. Quando desviou o foco para a força das circunstâncias, começou a afundar. O medo não o impediu de sair do barco. O medo o atingiu no meio do caminho. Isso mostra que o medo não desaparece automaticamente quando você decide avançar. Ele pode surgir no processo, mas a presença do medo não significa ausência de fé. Significa oportunidade de escolher em quem confiar. Jesus estendeu a mão quando Pedro começou a afundar. A queda não foi o fim, foi parte do aprendizado. Muitas vezes, o medo é alimentado por pensamentos repetitivos. E se não der certo? E se eu falhar? E se eu me arrepender? Essas perguntas parecem prudentes, mas podem esconder insegurança profunda. O medo cria um ciclo em que você espera sentir total confiança antes de agir. Mas confiança total raramente vem antes do movimento. A fé do tamanho de um grão de mostarda, mencionada por Jesus, não é grande em aparência. É pequena, mas suficiente para iniciar ação. O que move montanhas não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar mesmo com o medo presente. O Espírito Santo trabalha para quebrar essa paralisia. Ele não ridiculariza seus receios, ele fortalece seu interior, ele lembra promessas, ele traz paz que estabiliza emoções, ele redireciona foco para Cristo, não para o vento. Raciocine de forma clara. Se você permitir que o medo determine suas escolhas, permanecerá na margem. Se permitir que a fé conduza, mesmo com temor natural, experimentará movimento. O medo não deve ser ignorado, mas não pode ser soberano. Talvez o que esteja impedindo você não seja falta de promessa nem ausência de direção, mas supervalorização do risco. A promessa continua válida. A mão de Deus continua estendida. A pergunta é: qual voz você vai ouvir? A do medo ou a da fé? Romanos 8 é uma das declarações mais poderosas sobre a segurança do crente. Quando Paulo escreve: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não está negando a existência de oposição. Ele está estabelecendo hierarquia. Pode haver resistência, pode haver desafios, pode haver vozes contrárias, mas nenhuma delas ocupa o lugar de autoridade suprema. Se Deus é por você, isso significa que o favor maior já está definido. O resultado final não é decidido pelo tamanho do obstáculo, mas pela soberania de quem governa sua história. Essa verdade muda completamente a forma como você enxerga o próximo passo. Muitas vezes, o medo se fortalece porque você avalia o cenário apenas com base na força do problema. Você calcula recursos, analisa limitações, compara riscos. Tudo isso é racional. Mas a fé adiciona uma variável essencial à equação: a presença ativa de Deus. Romanos 8 continua dizendo que nada pode separar você do amor de Deus, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição. Isso significa que mesmo se o passo envolver desafio, você não estará sozinho. A presença do Senhor não depende da facilidade do caminho. Raciocine comigo. Se o Criador do Universo está ao seu favor, o que realmente pode impedir o cumprimento daquilo que ele já prometeu? A oposição pode atrasar, mas não pode cancelar. Pode testar, mas não pode anular. O favor divino tem peso eterno. O Espírito Santo reforça essa convicção no interior. Ele testemunha que você é filho de Deus. Ele fortalece identidade. Ele recorda promessas. Quando a identidade está firme, a resistência externa perde poder intimidante. Talvez você tenha dado importância exagerada à oposição e pouca importância ao favor. Talvez esteja medindo o tamanho do rio, mas esquecendo quem controla as águas. Talvez esteja observando o exército inimigo, mas esquecendo quem faz ruídos que confundem adversários. A verdade é simples e profunda. Deus já está a seu favor.
A pergunta não é se ele está disposto a agir. A pergunta é se você está disposto a confiar nessa realidade e avançar com base nela. Mas há um detalhe importante que precisamos esclarecer antes de continuar. Confiar que Deus está a favor não significa agir impulsivamente ou abandonar prudência. Existe diferença entre esperar com fé e permanecer estagnado por medo. Existe uma diferença profunda entre esperar e estagnar. À primeira vista podem parecer a mesma coisa. Ambas envolvem tempo, ambas envolvem pausa, mas espiritualmente são opostas. Esperar é postura ativa de confiança. Estagnar é paralisação disfarçada de prudência. Esperar em Deus não significa cruzar os braços. Significa manter o coração alinhado enquanto se prepara para obedecer. Isaías 40:31 diz que os que esperam no Senhor renovam as forças. Renovar forças implica movimento interior, implica preparação, implica fortalecimento para agir no momento certo. Estagnação, por outro lado, é permanecer imóvel mesmo quando a direção já foi dada. É adiar decisões necessárias sob o argumento de cautela. É usar o tempo como justificativa para evitar confronto com o medo. A estagnação cria conforto aparente, mas prolonga frustração. Josué não ficou analisando o Jordão por meses. Ele ouviu a instrução e posicionou o povo. Os leprosos não discutiram possibilidades indefinidamente. Eles se levantaram. Pedro não ficou no barco esperando as águas se acalmarem completamente. Ele respondeu ao chamado de Jesus. A espera bíblica envolve vigilância e prontidão. É como alguém que está atento à voz do Senhor, pronto para se mover assim que a direção se confirma. A estagnação envolve hesitação contínua, mesmo quando o chamado já foi compreendido. Raciocine com clareza. Se você já recebeu confirmação interior, se já reconheceu que a mão de Deus não está encolhida, se já compreendeu que o favor está ao seu lado, permanecer parado pode não ser espera, pode ser resistência. O Espírito Santo ajuda a discernir essa diferença. Ele traz paz quando é tempo de aguardar. Ele traz inquietação quando é tempo de agir. Ele não gera confusão permanente, ele conduz em verdade. Quando a inquietação persistente aponta para um passo específico, ignorá-la pode ser prolongar a travessia. Esperar é confiar no tempo de Deus quando ainda não há direção clara. Estagnar é evitar o movimento quando a direção já está diante de você. Um fortalece a fé, o outro alimenta o medo. Talvez você esteja chamando de espera aquilo que na realidade é adiamento. E isso não é condenação, é convite à reflexão. Porque se você está a um passo da bênção, cada dia de estagnação é um dia a mais na margem. Jesus disse em João 16 que o Espírito Santo guiaria em toda a verdade. Essa promessa não se limita à doutrina ou conhecimento teológico. Ela envolve direção prática, discernimento em decisões e clareza nos momentos de transição. Quando você está a um passo da bênção, não está sozinho tentando descobrir o caminho. Existe uma presença ativa que conduz. O Espírito Santo não empurra você para decisões impulsivas. Ele não cria confusão. Ele guia. A palavra guiar implica processo, implica acompanhamento, implica segurança progressiva. Quando é tempo de avançar, ele gera convicção interior. Quando é tempo de esperar, ele gera paz estável. Muitas vezes, a diferença entre medo e direção está na qualidade da voz interior. O medo grita, cria urgência descontrolada, produz ansiedade. A direção do Espírito traz firmeza. Pode haver desafio, mas há paz junto com o chamado. Pode haver risco, mas há clareza sobre o passo. O Espírito também revela áreas que precisam de ajuste antes da travessia. Às vezes, o Jordão não se abre porque o coração ainda está desalinhado. Não por falta de poder divino, mas porque Deus deseja que você atravesse preparado para sustentar o que vai receber. A bênção exige maturidade. Raciocine de forma lógica,
Se Deus está pronto para agir e o Espírito foi enviado para guiar, então não faz sentido viver permanentemente em indecisão. A indecisão constante pode ser sinal de que você está ignorando uma orientação já recebida. O Espírito Santo também fortalece coragem. Ele lembra promessas quando a dúvida surge. Ele traz à memória aquilo que Deus já fez. Ele reforça a identidade de filho, não de órfão. Quando a identidade está firme, o passo deixa de ser salto no escuro e se torna resposta confiante. Talvez você esteja esperando um sinal externo grandioso, mas a direção já veio de forma simples e clara. Uma conversa que precisa acontecer, um perdão que precisa ser liberado, um projeto que precisa ser iniciado, um hábito que precisa ser abandonado. O Espírito costuma trabalhar em detalhes que parecem pequenos, mas carregam transições profundas. Ignorar essa direção prolonga o ciclo. Obedecer ativa movimento. E quando o movimento começa, você percebe que o céu já estava preparado para responder. Nem todo passo que ativa uma grande mudança parece grandioso no início. Muitas vezes, a obediência que transforma destinos começa com algo simples, quase discreto. Um pedido de perdão, uma decisão de encerrar um ciclo, um compromisso de disciplina, um sim para aquilo que você vinha adiando. Pequenos ajustes podem carregar consequências profundas. Na Bíblia, vemos esse padrão repetidamente. Naamã, em 2 Reis 5, queria algo extraordinário, um gesto dramático do profeta. Mas a instrução foi simples: mergulhar 7 vezes no Jordão. A princípio, aquilo parecia pequeno demais para produzir cura. No entanto, foi exatamente a obediência ao simples que liberou o milagre. O problema é que muitas pessoas desprezam passos que parecem comuns. Esperam algo espetacular para justificar movimento. Mas o reino de Deus frequentemente opera por meio de decisões discretas que, acumuladas, criam transformação significativa. Raciocine comigo. Se Deus confiasse a você algo maior agora, estaria preparado para sustentar? Pequenos atos de obediência são treinamentos de caráter. Eles alinham prioridades, fortalecem disciplina, consolidam identidade. Sem esse alinhamento, grandes portas podem se tornar grandes pressões. O Espírito Santo trabalha nesses detalhes. Ele aponta para ajustes internos que ninguém vê. Ele confronta atitudes que precisam ser refinadas. Ele não faz isso para limitar você, mas para preparar você. Porque atravessar o Jordão não é apenas entrar em nova estação, é sustentar a nova estação. Talvez o passo que você espera seja dramático, mas o passo que Deus pede seja específico e simples. E é exatamente aí que muitos se perdem. Ignoram o simples, esperando o extraordinário. Mas o extraordinário geralmente nasce do simples obedecido. Pequenos passos constroem confiança. Cada ato de obediência confirma que você está disposto a cooperar. Cada ajuste fortalece sua capacidade de discernir a voz do Espírito. E pouco a pouco, o movimento ganha consistência. Não subestime aquilo que parece pequeno hoje. Pode ser o ponto de ativação de algo muito maior amanhã. A bênção não é apenas evento, é processo. E o processo começa com escolhas aparentemente comuns. Em Mateus 14, os discípulos estavam no barco enquanto o vento era contrário e as ondas agitavam o mar. Jesus se aproximou andando sobre as águas. O cenário era instável, ameaçador, desconfortável. Quando Pedro percebeu que era o Senhor, disse algo ousado: "Se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Jesus respondeu com uma única palavra: "Vem." Essa palavra não trouxe explicação detalhada. Não veio acompanhada de garantia de ausência de vento. Não eliminou as ondas antes do passo. Apenas liberou direção.
e Pedro saiu do barco. Observe o padrão novamente. O milagre não começou quando Pedro decidiu sentir coragem suficiente. Começou quando ele respondeu à palavra de Cristo. O impossível foi ativado pela obediência. Enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele caminhava sobre algo que, naturalmente, deveria afundá-lo. A sustentação não vinha da estabilidade das águas, mas da autoridade da palavra que o chamou. Talvez o seu barco hoje represente segurança conhecida. Permanecer nele parece mais prudente. Ali você entende os limites, ali o risco é controlado. Mas o chamado de Jesus muitas vezes exige sair do ambiente confortável para experimentar algo maior. O vento não cessou quando Pedro começou a andar. Isso é importante. A oposição não desapareceu. O ambiente continuou desafiador, mas a palavra de Jesus era mais forte que o cenário. Quando Pedro desviou o olhar para o vento, começou a afundar. O medo voltou a ganhar espaço. E mesmo assim, Jesus estendeu a mão. Isso revela que dar o passo não significa perfeição absoluta, significa confiança progressiva. Raciocine com clareza. Se Jesus chamou, ele sustenta. Se ele disse venha, ele não abandona no meio do caminho. O problema não é a intensidade das ondas, é para onde seus olhos estão direcionados. Talvez você esteja esperando que o vento pare antes de sair do barco, mas o chamado pode já ter sido liberado. A mão poderosa de Deus está pronta. A palavra já foi dita. O convite está feito. O Espírito Santo reforça essa palavra no interior. Ele lembra o chamado, ele fortalece convicção, ele traz paz suficiente para que você responda. Antes que a manifestação completa aconteça, Deus trabalha no interior. Ele não está interessado apenas em levar você para um novo lugar. Ele deseja preparar você para permanecer nesse novo lugar. O alinhamento do coração precede a abertura das portas. Em 1 Samuel 16, quando Deus escolhe Davi, ele deixa claro que não olha como o homem olha. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Isso revela um princípio permanente. O avanço externo não pode ultrapassar a maturidade interna sem gerar instabilidade. Muitas vezes pedimos a bênção, mas ignoramos o ajuste necessário. Queremos a travessia, mas resistimos à transformação. Deus não apenas conduz ao Jordão, ele forma caráter durante o processo. Porque aquilo que você recebe sem preparo pode se tornar peso, em vez de conquista. O Espírito Santo atua nesse alinhamento. Ele confronta motivações. Ele revela intenções escondidas. Ele trata orgulho, insegurança, necessidade de validação. Ele fortalece a identidade para que a bênção não se torne idolatria. Raciocine comigo. Se o seu coração ainda estiver dominado por medo, qualquer oportunidade parecerá ameaça. Se estiver dominado por orgulho, qualquer avanço pode gerar queda. Se estiver dominado por comparação, a conquista nunca será suficiente. O ajuste interno é proteção, não atraso. Talvez o motivo pelo qual você sente que está a um passo seja porque Deus já fez quase tudo. Ele já confirmou promessa, já abriu possibilidades, já preparou cenário, mas ainda está lapidando algo dentro de você para que o próximo nível não destrua o que foi construído. O alinhamento interior cria estabilidade. Quando o coração está ajustado, o sucesso não corrompe e o desafio não destrói. Você aprende a depender menos das circunstâncias e mais da presença. A mão poderosa de Deus não age apenas externamente, ela molda internamente. E esse molde é sinal de amor, não de retenção. Ele prepara você para sustentar aquilo que ele deseja liberar. Volte ao ponto inicial e pense com honestidade. E se você realmente estiver mais perto do que imagina? E se a promessa que parecia distante estiver, na verdade, aguardando apenas seu posicionamento final? Muitas vezes medimos distância pelo que vemos, mas o céu trabalha em dimensões que nossos olhos não captam.
Josué não sabia exatamente como as águas recuariam, apenas sabia que precisava avançar. Os leprosos não sabiam que o inimigo já havia fugido, apenas sabiam que ficar parados não mudaria nada. Pedro não sabia como as águas sustentariam seus pés, apenas ouviu uma palavra e respondeu: talvez o que está entre você e a manifestação não seja falta de poder, nem ausência de favor, nem silêncio do céu. Talvez seja o último ajuste de coragem. Talvez seja o passo que você já reconheceu internamente, mas ainda não executou. Raciocine com clareza. Se Deus é por você, se a mão dele não está encolhida, se o Espírito já tem guiado seus pensamentos, então a probabilidade de que ele esteja preparando algo é maior do que a probabilidade de abandono. A resistência pode ser real, mas não é soberana. Você pode estar interpretando o silêncio como negativa, quando pode ser apenas preparação. Pode estar chamando de atraso aquilo que é alinhamento final. Pode estar esperando confirmação extra quando a convicção já foi plantada. O Espírito Santo não cria confusão permanente. Ele conduz para decisão. Ele traz paz quando é hora de esperar e inquietação quando é hora de agir. Se essa inquietação tem persistido, talvez seja o chamado para atravessar. Imagine permanecer na margem por mais tempo do que o necessário. Imagine descobrir depois que a provisão já estava pronta, mas o passo foi adiado por medo. Essa reflexão não é para gerar culpa, mas urgência saudável. Porque há momentos que são janelas. E janelas não ficam abertas indefinidamente. Talvez hoje seja o dia da decisão, não da manifestação completa ainda, mas da postura que ativa a manifestação. O céu pode já ter preparado circunstâncias que você ainda não viu. A mão poderosa de Deus pode já estar pronta para intervir assim que houver movimento. Pai amado, neste momento eu me coloco diante de Ti com consciência e fé. Tua palavra declara que a Tua mão não está encolhida. Teu poder não diminuiu. Tua autoridade não foi limitada pelas circunstâncias que eu enfrento. Eu reconheço que o céu não está parado. O Senhor continua ativo, soberano e presente. Se houve medo me paralisando, eu entrego agora. Se houve indecisão prolongada, eu rendo aos teus pés. Se houve resistência ao passo que o Senhor já mostrou, eu peço coragem para obedecer. Não quero permanecer na margem quando a promessa está diante de mim. Espírito Santo, guia-me em toda a verdade. Mostra com clareza qual é o próximo passo. Se é um ajuste interno, alinha meu coração. Se é uma decisão prática, fortalece minha convicção. Se é uma atitude que exige coragem, sustenta-me enquanto avanço. Senhor Jesus, assim como disseste a Pedro, vem, fala ao meu coração de forma clara. E quando eu sair do barco, mantém meus olhos fixos em Ti. Que o vento não defina meu movimento. Que as ondas não determinem minha fé. Que a Tua palavra seja mais forte do que qualquer cenário. Pai, quebra toda a paralisia espiritual. Rompe toda a hesitação que não vem de prudência, mas de medo. Se a bênção está a um passo, dá-me ousadia para avançar. Se o Jordão precisa ser tocado, dá-me coragem para pisar. Se há um portão que precisa ser atravessado, conduz-me com segurança. Eu declaro que não ficarei estagnado. Eu declaro que não viverei à margem da promessa. Eu escolho confiar. Eu escolho obedecer. Eu escolho responder ao chamado que o Senhor já colocou diante de mim. Que portas alinhadas ao Teu propósito se abram. Que caminhos preparados pelo céu se revelem. Que resistências percam força diante do Teu favor. Que minha vida entre em movimento segundo a Tua vontade. Eu recebo direção, coragem e avanço. A Tua mão está pronta. E hoje eu dou o próximo passo. Em nome de Jesus, amém. Se você crê, escreva nos comentários: eu dou o próximo passo.